Veja só as 4 fases da jornada do paciente. A fase número 1, eu chamo de fase de operação. É aqui que você precisa conhecer as estratégias corretas para fazer os pacientes se conscientizarem que o problema que eles têm precisa ser tratado. E a solução para este problema é a fisioterapia. Então, além de você conscientizar esse paciente do problema e da solução, você precisa fazer eles enxergarem que você é um profissional capacitado para isso, fazendo esses pacientes se interessarem pelo seu serviço. É aquele momento onde esses potenciais pacientes param e pensam: esse fisioterapeuta entende exatamente o que eu estou passando. Deixa eu mandar uma mensagem para saber como funciona o serviço, para saber valores. Então, o objetivo nessa fase número 1 é justamente esse. Essa é a meta: fazer com que o paciente te mande uma mensagem se interessando pelo seu trabalho. Isso é uma captação ativa. Só que, para essa fase acontecer, depende da divulgação do seu serviço pelo boca a boca, indicações de outros profissionais, participações em eventos e divulgações nas redes sociais. Só que de maneira assertiva, gerando esse interesse do paciente no seu serviço. A fase número 2, que eu chamo de fase de reconhecimento, aqui é aquele momento que o seu potencial paciente vai mandar mensagem dizendo: oi, gostaria de saber o valor da sessão. Oi, gostaria de saber se você atende pelo convênio. Oi, pode me dizer como funciona o seu trabalho? Ou ainda, esse paciente já vem fazendo uma pergunta, né? Que pensando ali que você trabalha com alguma técnica específica. Olá, você trabalha com liberação miofascial? Ou seja, esse paciente já passou pela fase número 1, ele já sabe que tem uma dor, uma limitação, um problema, ele considera a fisioterapia como uma solução. Só que nessa fase é onde os fisioterapeutas mais pecam, na fase número 2, porque simplesmente respondem à mensagem do paciente. Claro que na maior boa intenção, mas é aí que está o erro. Quando o fisioterapeuta apenas responde dizendo: olá, a sessão custa 90, R$ 100. Oi, trabalho sim com liberação miofascial. Você gostaria de fazer o agendamento? Ou ainda, poxa, infelizmente, eu não atendo convênio, só trabalho com particular. Se você faz isso, você acaba de perder o paciente nesse momento que tudo, a oportunidade estava nas suas mãos, porque muitas e muitas vezes esses pacientes não respondem mais. Ou eles respondem dizendo assim: ah, vou ver certinho, depois eu volto a falar com você. Físio, a fase de verificação é a fase que você deve assumir o comando da conversa e verificar o que há de errado com o paciente, trazendo esse paciente até você, mandando uma mensagem, para aí sim dar um direcionamento correto. Aqui, o principal objetivo é agendar uma avaliação. Se ao final da conversa o paciente não marcou um horário, o seu objetivo não foi atingido. Se o paciente se interessou, você deu o comando correto. Ele agenda um horário e aí sim, vamos seguir para a fase número 3. A fase 3, que eu chamo de fase de balanço. Ufa, o seu paciente já passou por 2 fases. Ele considerou a físio como uma solução e você como um profissional para ajudá-lo, perguntando sobre o seu serviço, agendando um horário. Agora, esse paciente, ele deve passar pela fase número 3, onde ele comparece para a avaliação. Você vai aplicar todo o conhecimento que você aprendeu na graduação e na pós-graduação, fazendo anamnese, avaliação física. Em alguns casos, o fisioterapeuta já inicia a primeira sessão. E caso esse não seja a sua conduta, né, a maneira como você atende, não tem problema. Mas ao final desse primeiro contato, da primeira consulta, você deve literalmente vender uma solução para o paciente, empacotando o seu conhecimento em forma de sessão única ou de plano de tratamento. Só que para fazer essa venda, você precisa de um passo a passo para fazer isso de maneira assertiva. Deve conduzir o paciente
aumentando as chances desse paciente dizer sim, eu vou fazer esse tratamento que você está propondo. Aqui nessa fase, você deve apresentar ao paciente as razões por que ele deve seguir as suas recomendações, quantas sessões ele vai fazer, 2, 4, 6, 8, seja lá o que for, qual é o intervalo entre uma sessão e outra. Quanto isso vai custar? Tudo, exatamente tudo o que for necessário para esse paciente ter a clareza e não ir embora com dúvidas. E aí sim ele vai comprar o seu serviço. Senão, ele vai buscar outra alternativa. Então, o objetivo principal da fase 3 é receber um sim do seu paciente. Sim, eu quero contratar o seu serviço. Esse é o objetivo da fase 3. E aí sim, partimos para a fase número 4. A fase 4 é a fase de balanço. Nessa fase, você deve concentrar e entregar resultados satisfatórios aos seus pacientes. Então, durante cada sessão, você deve ali, verificar a evolução de cada caso desses pacientes, para que chegue ao final do tratamento, ele esteja satisfeito com o atendimento que recebeu, o acolhimento, o resultado, e aí sim passa a te indicar sempre que tiver oportunidades, naquelas rodas de conversa, no meio da academia, no almoço de família, nos encontros dos amigos. E assim a jornada começa novamente. Quando um novo paciente te procura com aquelas famosas perguntas: Oi, quanto custa a sessão? São essas 4 fases que fazem parte da jornada do paciente e cada uma delas tem um objetivo específico e deve ser cumprido, a fim de você seguir para a próxima fase. Caso contrário, você perdeu a chance de ajudar esse paciente e ganhar cada vez mais pacientes. E a consequência de todas essas fases vai ser você estabilizar a sua agenda, aumentar o seu faturamento e chegar nos R$ 10.000.